Gente, vamos falar um pouco hoje dos cinco elementos da ordem do mal e os 5 elementos da ordem do bem. É como se fosse uma briga entre o esqueleto e He-Man. Da força do esqueleto a gente tem os togados, que se apoiam no juridiquês e numa jurisprudência que não é adequada, que é interpretada segundo seus próprios princípios. A interpretação da lei e da justiça é uma interpretação literária. Cada um tem a sua visão de mundo e faz uma interpretação dela de uma maneira. É como a Bíblia. Todo mundo lê a Bíblia e tu tem quantas versões dentro da Bíblia? Entre protestantes, evangélicos, adventistas, bautistas, ortodoxos, menos para um lado, menos para o outro. Então, estas mesmas inquietações existem de interpretação numa leitura. Porque a interpretação é a forma que a pessoa foi educada, formada filosoficamente, politicamente, para interpretar um texto de magnitude universal, como pode ser a Bíblia, a nível mundial, ou como pode ser a Constituição, a nível nacional. Cada vírgula, cada ponto, reflete uma maneira de pensar e de ler o mundo. Bom, então os togados. O outro elemento das forças do mal são os empresários, os mal empresários nacionais, que destruíram a indústria nacional e que não se dão conta que não adianta tu ter um país longe não considerar a pobretologia como querer integrar os pobres ao sistema e eliminar a discriminação e a desigualdade, para brigar contra isso que eles acham feio, nojento e horroroso e que cheira mal, eles se aliam a colocar perfume francês em todas as coisas. Só que por mais que tu perfume a pessoa, o cheiro está naturalmente nela. E o cheiro de um empresariado podre, que não consegue pensar e que é antinacionalista e que não gosta de pobre, está aí, se faz presente. Ao ponto tal que esse empresário, mau empresário, não se dá conta que o mundo não vai comprar mercadorias dele. Porque ninguém gosta de comprar mercadoria num estado de civilização onde o empresário escraviza ou descriminaliza seus próprios empregados e os consumidores do seu próprio país. Isso não tem solução. Gente, a gente não encontrou marcianos para vender espelho. Eu adoraria encontrar marcianos em qualquer sistema planetário para poder trocar espelhos como eles trocaram com os índios quando eles chegaram na América. Mas não existe mais, acabou. O mundo já está preenchido, tudo que está, já está com pessoas morando nele, e o que a gente tem que tentar fazer agora é convivência democrática e autônoma. Mas vamos ao terceiro elemento das forças do mal. A mídia, que acha que ela tem a hegemonia de alguma realidade quando ela vende e se especializou em vender fantasias. E fantasias que chega um momento que elas também já não penetram mais, porque já não caem mais, não tem mais eco. As novelas são quase todas iguais e mais ou menos todas repetidas. Então, gente, isso também não adianta. A outra força do mal é a força daquela
classe média ou do pobre de direita, que é o capitão do mato da atualidade, que acha que ele é melhor que o escravo, e ele acha que o senhor da senzala, o dono das terras, o considera porque ele almoça na cozinha. Errado, minha gente. Quando as papas pegarem fogo, esse cara vai ser o primeiro a ser expulso. Agora vamos para a quarta, que é as políticas públicas mínimas para tu manter uma sociedade. Gente, escravo que não come, não trabalha. Pobres que não têm uma mínima de dignidade, apanham 2, 7, 10 vezes. Chega um momento que não vale mais a pena bater, porque ou tu mata ele, ou ele se rebela e te mata a ti. E aí vem uma coisa aqui que explica um pouco o que é a tal da democracia. A democracia é como uma epidemia, é como o dengue, é como a hanseníase. Ela anda, o mosquito é o mais democrático de todos. Ele anda em todas as casas. E ele pega as famílias ricas e as famílias pobres. Morre mais pobre, mas também morrem ricos. E como os ricos são menos, eles também morrem. A mesma coisa com relação à violência. É a mesma coisa. Violência gera violência. Para tu ter uma sociedade que quita direitos, que degrada, que descriminaliza, que radicaliza as posições, tu só podes controlá-la com repressão policial e com repressão de autoridade militar. Tudo bem. Se reprime. Mas a repressão não pode ser constante, porque chega um dia que ela também, a torta, dá um giro. Então, ela queima a parte de cima. Ela afeta a parte de cima. Então, os próprios militares também vão perdendo a autoridade. Então, gente, não é a solução. Parece que no momento, essas forças do mal, que são 5, estão como achando que ganharam. Cuidado! Até um texto bíblico cristão diz que o bem tarda, mas chega. A justiça tarda, mas chega. Algum dia terão que prestar contas. E essas contas serão prestadas das maneiras, dependendo do grau da degradação dessa sociedade, a coisa pode ser muito violenta ou não violenta. Eu acho pouco inteligente, mas de muita pouca inteligência, tu não dares de comer ao escravo e que ele morra, porque alguém vai ter que trabalhar a terra. Alguma solução vai ter que se ter. Então, a gente vai ter que trazer imigrantes para fazer o trabalho que aqueles italianos fizeram quando a gente se deu conta que a escravatura não dava certo. Só que isso tem uma composição, isso tem uma volta. Um povo pode resistir na opressão e na humilhação, e em sitiado, anos. Aí está o povo Sahari há 40 anos num estado de sítio. Um dia, alguma coisa vai acontecer. São 40 anos de opressão, né, ao sul de Marrocos, em pleno deserto do Sahara. Então, gente, isso não pode acontecer. A mesma coisa agora com a Catalunha, se o exemplo serve. A Catalunha faz um referendo para a autonomia, o governo diz que é ilegal, reprime, passa um ano, 365 dias, ninguém responde, ninguém dá uma solução, se organiza ao festejar aniversário de um ano, volta novamente a questão, volta a repressão,
volta a solicitação de maior autonomia e o Estado espanhol não responde. Qual é a solução ao problema espanhol? A solução que o Evo deu na Bolívia. Por mais que a gente queira não reconhecer, um Estado plurinacional e pluricultural, porque a Espanha que vocês conhecem não é Madrid. A Espanha é Catalunha, é o País Vasco, é a Astúria, é Galícia, é o sul da Espanha, que é árabe. A Espanha de Espanha só tem o centro, que é Madrid, e terminou. Então, se a Espanha não, se Madrid, a capital, não consegue entender que ela não pode ser dona de todas as verdades que existem nas autonomias, e as autonomias exigem cada vez mais autonomia. Porque tu começa com a autonomia administrativa, depois tu quer uma autonomia de relações de convivência, depois tu quer uma autonomia econômica, e quando tu quer ver, tu quer autonomia política. O que não quer dizer que tu não possa ser irmão das outras cidades e formar uma confederação, ou uma federação mais justa, com outros princípios. Leis e parâmetros jurídicos são feitos para serem mudados. O que não pode ser mudado é o lugar onde tu mora, a convivência com teus vizinhos, as relações com os teus mais próximos. Isso é gente com gente. E aí não tem autoridade, tem conversa, tem diálogo, tem discussão, tem debate, tem euforia sim, tem raiva sim, tem alguns atos de violência, mas sempre se chega a algum consenso, porque ninguém pode estar toda a vida brigando, mas também ninguém pode estar toda a vida levando porrada. Isso não é vida. As pessoas precisam de um tempo para pensar e para criar alternativas. E aqui vai, esse é um dos meus recados. Então, gente, tenham muito cuidado. Votem bem. Votem nos candidatos progressistas. Não caiam no engodo dos partidos de direita. Os partidos de direita estão hoje dizendo as maiores barbaridades para radicalizar ainda mais o confronto. Não é isso que se resolve. A gente pode, como eu disse ontem, se apaixonar por várias pessoas na vida, durante a vida, do largo da vida. E a gente não quer dizer que tenha que tratar umas melhores que outras, mas a tendência natural é que tu te agrupes em torno dos teus, dos que se parecem contigo, dos que são semelhantes a ti, dos que têm as mesmas inquietações, as mesmas aspirações econômicas, sociais, de contribuição, de solidariedade, de espírito cristão. Se é isso, então, ser cristão é ler a Bíblia, e ler a Bíblia é lê-la realmente, então sempre vai haver interpretações. Respeitar as interpretações várias das religiões monoteístas é aceitar que elas não, como diz o Saramago, em 2.500 anos de história, não resolveram os problemas básicos da humanidade. Quizás a gente teria que precisar também de um pouco de espiritualidade mais heterogênea, mais diversificada, e uma sociedade de civilização exige diversidade, equidade, cultura, formação, diálogo, debate e novo diálogo. Até breve, a gente se encontra na próxima live.